Pessoal, Renan Calheiros acaba de ser impedido de ser relator da CPI que vai derrubar o Bolsonaro. Isso não significa absolutamente nada. Por quê? Quem vai fazer a CPI oficialmente, quem vai realmente criar os elementos para essa CPI, são técnicos altamente especializados. Essa CPI não nasceu do nada. Eles foram dando cordas para o Bolsonaro se enforcar. E agora chegou num ponto que é praticamente impossível para o Bolsonaro escapulir da quantidade de crimes de responsabilidade que ele cometeu durante esse momento da pandemia. O que muda se o Renan Calheiros não tiver o seu recurso atendido? O que muda se o Renan Calheiros não for o relator? Muda quem vai ser promovido. O relator da CPI é o cara que vai aparecer na televisão, o relator da CPI é o cara que vai falar pela CPI, é um possível presidenciável, porque é o cara que vai ser responsável pela derrubada do Bolsonaro. Mas a CPI, o conteúdo da CPI, vai ser preparado pela mesma equipe técnica. A única diferença é que, no lugar do Renan Calheiros, se o recurso dele não for atendido, vai aparecer outra pessoa falando sobre a CPI. Mas o conteúdo, que certamente vai ferir de morte o Bolsonaro como presidente da República, ele vai ser o mesmo. E ele é praticamente irrefutável. É a irresponsabilidade do Bolsonaro durante a pandemia. Esse conteúdo ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele não está sendo feito simplesmente para subsidiar um processo de impeachment. Ele está sendo feito para diminuir a popularidade do Bolsonaro no momento em que ele questiona o Bolsonaro sobre o seu posicionamento durante a pandemia. Ele vai, obviamente, trazer elementos que provam que foi o posicionamento do Bolsonaro que criou esse número de mortes, mas também a quebra da economia, e que coisas que estão fechadas hoje poderiam estar abertas se nossa população tivesse sido vacinada. Então é praticamente impossível o Bolsonaro escapulir dessa CPI. A Carla Zambelli, obviamente, faz política pedindo o impedimento do Renan Calheiros. Ela sabe que não faz diferença nenhuma quem vai aparecer como relator, porque já temos um grande acordo nacional de derrubar o Bolsonaro. Esse grande acordo nacional vai acontecer e o Renan, ainda que não seja o relator, ele está nesse grande acordo nacional. Quem perde com isso é o Renan, porque vai aparecer menos na televisão. Quem perde com isso é o Renan, porque ele não vai ser o dono da CPI. Mas a CPI vai continuar, os conteúdos será absolutamente o mesmo e esse conteúdo vai subsidiar um processo de impeachment contra o Bolsonaro, só que dessa vez com seu apoio totalmente fragilizado após a população perceber que Bolsonaro foi responsável não apenas pelo espalhamento da Covid no Brasil, mas principalmente pela situação que a gente vive hoje de lockdown para todo lado. Não precisaríamos estar vivendo esse lockdown hoje se a gente não tivesse feito tudo errado ontem. Poderíamos estar vacinados hoje se o Bolsonaro não tivesse atrasando as vacinas, usando a Anvisa para bloquear as vacinas. Se ele não tivesse feito piadinhas, se ele não tivesse deixado de comprar vacinas quando ele teve a oportunidade. Então, ainda que o Renan seja impedido, a CPI vai continuar e o porta-voz da CPI não importa. O que importa é que está sendo produzido um conteúdo irrefutável para diminuir a popularidade do Bolsonaro e julgar o Bolsonaro dessa vez no ralo do esgoto.